onde estamos reunidos para um processo de reflexão e de entendimento da verdade da sua palavra. Esse nosso encontro, obreiro de volta ao altar. Então, o altar é um lugar de residência fixa do obreiro. O obreiro deve estar permanentemente na consciência de que está no altar, seja no cotidiano da sua casa, seja no espaço litúrgico da igreja, no seu dia a dia. Todos os momentos temos que ter a consciência do altar, porque isso é uma realidade espiritual e vai além da estrutura física onde estamos inseridos com a ideia de altar. Antes de nós iniciarmos, eu gostaria de fazer algumas observações preliminares. Em seguida nós estaremos caminhando. Você tem aí uma folha com uma construção um pouco diferenciada, não é? Normalmente se vem o conteúdo ou parte do conteúdo e você tem alguns tópicos para fazer as suas anotações. Bom, um exercício interessante para todos vocês acompanhando e anotando aquilo que o Espírito for falando no seu coração. Inicialmente, eu gostaria de estar lendo duas passagens bíblicas e convido você a mergulhar agora nas Escrituras comigo. No primeiro momento, no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 30. Uma frase contida nesse versículo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo de número 30. Quantos localizaram, digam amém. Amém. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Diz assim: portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Tem um contexto essa palavra. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa. E aqui entra a frase que iremos destacar: porque honrarei aqueles que me honram. Honrarei aqueles que me honram. Você pode falar essa frase junto comigo? Honrarei aqueles que me honram. Só vocês. Honrarei aqueles que me honram. Olha para alguém e diga assim: diz o Senhor. Diz o Senhor. Honrarei aqueles que me honram. Ok, Deus falou, né? Não vai voltar atrás. Vamos ler agora profeta Oséias. Livro de Oséias, capítulo de número 4, versículo de número 6. Oséias 4, 6. Glória a Deus. Jesus seja louvado pelo século dos séculos. Amém. Oséias 4, 6. Diz assim a palavra de Deus: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Sem conhecimento, Deus está dizendo, para que não sejas sacerdote, obreiro, diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então, lá em 1 Samuel está escrito que honrarei aqueles que me honram. E aqui Oséias está dizendo que o povo é destruído por falta de conhecimento. Se temos o conhecimento, buscamos o conhecimento, amamos o conhecimento,
nos identificamos com o conhecimento, guardamos o conhecimento, estamos honrando a Deus. Não é qualquer conhecimento que se faz menção aqui. É o conhecimento da palavra de Deus. É o conhecimento das verdades do Altíssimo. É o conhecimento das Santas Escrituras. Às vezes, em uma aula de filosofia, faço a distinção entre inteligência, erudição e sabedoria. Inteligência é a capacidade de abstração racional. Observar a realidade e conferir a ela um sentido de entendimento, um sentido explicativo. Isso é inteligência. Erudição é um conjunto de informações que temos em alto grau, a ponto de sermos considerados especialistas naquela área. Mas sabedoria é a conexão entre a inteligência e a virtude. Sabedoria, na verdade, é o nome que se dá à inteligência de Deus. Por isso que na Bíblia se manda pedir sabedoria, não se manda pedir inteligência, não se manda pedir erudição. Aquele que tem falta, não de erudição, aquele que tem falta, não de inteligência, mas aquele que tem falta de sabedoria, peça. Porque sabedoria é a inteligência de Deus em nós. É um tipo de inteligência que desce dos céus e vem para a nossa mente, para trazer instrução sobre o reino e trazer condições de uma vivência e de uma prática de vida adequada diante do Senhor. Louvado seja Deus. Então, quantos querem honrar ao Senhor, levante a sua mão direita para o céu e dão glória a Jesus. Aleluia. Precisamos do conhecimento. Quero fazer menção a duas outras, ainda em caráter introdutório, duas palavras importantes para esse momento. A palavra ortodoxia e a palavra ortopraxia. Fale comigo, ortodoxia. Fale comigo, ortopraxia. Duas palavras importantes. Ortodoxia e ortopraxia. Ortodoxia, orto, direito. Doxia, doxa, conhecimento. Uma das palavras gregas para conhecimento. Episteme seria a outra. Daí veio a palavra epistemologia. E doxa é uma palavra também para conhecimento, para opinião. Ortodoxia, então seria o conhecimento certo, o conhecimento adequado, o conhecimento devido, o conhecimento inteligente, o conhecimento sensato. E eu diria nessa hora, o conhecimento bíblico. E a ortopraxia seria o comportamento correto. Então, um filho de Deus e um obreiro na casa de Deus, porque nem todo filho de Deus se tornou um obreiro na casa de Deus, mas todo obreiro é necessariamente um filho de Deus e tem que ser. Quantos entendem? Digam amém. Amém. Nesse caso, ele precisa tanto da ortodoxia quanto da ortopraxia. Você precisa conhecer os fundamentos bíblicos, as verdades escriturísticas, a revelação do reino de Deus, os fundamentos do reino, e precisa praticar este conhecimento, praticar esse entendimento, praticar essa compreensão. Então precisamos ter uma ortodoxia firme e sólida, porque Deus está falando, sem conhecimento o meu povo é destruído. Mas é preciso transformar esse conhecimento em prática de vida. É preciso ter coerência entre o que você crê e o que você vive. Coerência entre o que você entende e o que você pratica. Porque senão você anula com a sua vida o entendimento que teve na sua mente da palavra. Quando prego na igreja, quase que invariavelmente, gosto de dizer o seguinte para as pessoas que estão me ouvindo. A mensagem que você ouve atua em 3 dimensões na tua vida. Na tua mente, no teu coração e na tua existência. A palavra de Deus vem para a nossa mente, nosso coração e a nossa existência. Quando vem para a sua mente? Quando você entende o que está sendo pregado. Eu, um pregador, só posso falar a sua mente. Mas entra uma segunda instância. O Espírito Santo fala no teu coração. E entra uma terceira instância, você fala a sua vida. Então uma mensagem, ou uma palestra, ou ensinamento, tem 3 etapas. Primeira etapa, está se cumprindo aqui agora. Estou falando a sua mente. Se é que a sua mente está aqui. É preciso que a mente esteja presente.
para ouvir efetivamente o que está sendo ensinado e falado. Porque é possível que uma pessoa esteja num lugar e a sua mente esteja em outro. Sim ou não? Sim. Então é preciso que a sua mente esteja ligada quando o ensinamento da palavra é ministrado, para que você entenda, compreenda, tenha discernimento daquilo que é ensinado nas Escrituras. No segundo momento, o Espírito Santo falará ao seu coração. E ele fala corações que estão abertos para ouvir a sua voz, corações que estejam submissos na sua voz, corações que queiram efetivamente receber a palavra do Senhor. E a partir do momento que um congresso como esse acaba, você tem que estar preparado para falar a sua vida, ao seu dia a dia, ao seu cotidiano. Essa cadeia não pode ser quebrada. Mente, coração e vida. Fale comigo, mente, coração e vida. Olha para a pessoa ao seu lado, aponta para ela e diga assim: mente, coração e vida. Tem pessoas que parou na mente, não permitiu que essa palavra entrasse no seu ser, no seu coração. E tem pessoas que entrou até no coração, tocou no seu coração, sensibilizou a sua alma, mas não levou para a sua vida, não colocou em prática. E aí você quebra a intencionalidade da palavra de Deus. A intencionalidade da palavra de Deus, olha aqui para mim, é formar uma consciência em você, é encher o teu coração desse entendimento, de uma realidade espiritual interior dentro de você, e fazer com que você desdobre esse entendimento que veio na sua mente, que está no seu coração, na sua vida. Aí vai funcionar adequadamente. Muitos pararam na mente, e não adianta. Você está num personagem que parou na mente, está na mente dele, mas não está no coração, nem está na vida. Para radicalizar logo, no sentido de radicalização, essa observação agora, Satanás, a palavra de Deus está na sua mente, mas está no seu coração? Está na sua prática de vida? Não basta estar na mente, tem que entrar no coração. E o Espírito Santo, o pregador fala a mente, o Espírito Santo fala o coração. E agora, friso, sublinho, você precisa falar a sua vida, colocar dentro da sua vida os princípios e os fundamentos que você vai aprendendo no congresso, ouvindo a palavra de Deus sendo pregada, ou na sua leitura cotidiana da Bíblia. Então são duas palavras importantes: ortodoxia, entender bem, e ortopraxia. O que ocorre quando essas duas coisas não estão alinhadas? Quando existe uma ortodoxia e não tem uma ortopraxia, é aquela pessoa que conhece e não coloca nada em prática. Então ela não tem eficácia no reino, ela não tem eficácia para fazer avançar a obra de Deus, porque não põe em prática, não faz. E o que ocorre com a pessoa que tem uma ortopraxia? Tem um ativismo permanente e, no entanto, não tem entendimento. Ela gera comportamentos equivocados por falta de uma consciência correta do que deu a fazer. Então é necessário que o obreiro tenha essa visão, desse duplo aspecto que forma um verdadeiro obreiro: uma sólida ortodoxia e uma militante ortopraxia. Então o entendimento correto dos valores doutrinários das Escrituras, seguido de um comportamento que desdobra esse entendimento no seu dia a dia e na sua ação ministerial. Louvado seja Deus. A última observação em caráter introdutório, e vamos à nossa palestra desta tarde. A vida, ela é formada de um ciclo a todo momento, e esse ciclo pode ser definido em 4 palavras: situação, pensamento, sentimento e comportamento. Esse é o ciclo da vida. No dia a dia, situações vão ocorrendo. Ocorre uma situação, olha aqui para mim, ocorre uma situação. Essa situação gera um pensamento, você pensa naquilo que ocorreu com você. Dependendo do que ocorreu, gera um sentimento e leva você a um comportamento. Alguém foi traído, é uma situação. Pensamento: isso não é justo para comigo. Sentimento: raiva da pessoa que traiu. Comportamento: vou trair também. E muitos é assim. Então a vida é formada de situações que geram pensamentos,
que geram sentimentos, que geram comportamento. Nem eu nem você estamos livres disso. O nosso cotidiano, o nosso dia a dia é atravessado por situações, algumas irrelevantes e outras muito relevantes. E essas situações mais relevantes, elas nos remetem ao universo de reflexão sobre elas, pensamento. Em seguida, um sentimento é gerado dentro de nós, positivo ou negativo, dependendo da situação vivida e dos pensamentos que foram elaborados por causa dessa situação. E finalmente nós vamos para o comportamento. O Espírito Santo me conduziu essa manhã a fazer uma aplicação disso no que diz respeito ao obreiro. Louvado seja Deus. Qual é a situação então? Estava orando na minha sala à tarde e você crê que o Espírito Santo fala, amém? Amém. Louvado seja Deus. E o Espírito Santo falava ao meu coração para fazer uma aplicação desse princípio no ciclo da vida, no que diz respeito à situação de nós obreiros, todos nós, eu obreiro e vocês obreiros. Não sou melhor do que vocês, nem vocês são melhores do que eu. Somos obreiros de Deus, todos na casa do Senhor, amém? Cada um cumprindo a sua missão e fazendo a sua função. E o Espírito Santo trazia o meu coração nítido, na sala da minha casa, no sofá, meditando sobre alguns aspectos da palavra. A situação é o chamado de Deus. Um dia houve o chamado de Deus na tua vida. Você pode dizer glória a Deus? Ele te chamou para o altar. A palavra que eu traria seria homens e mulheres que Deus chama para o altar. Mas Deus tirou essa palavra e colocou essa, cujo título está lá. Volta aí para mim, por favor. Isso, conheço as tuas obras. Então nós vamos fazer esse caminho. Um dia houve o chamado de Deus na tua vida. Glória a Deus. Porque há 3 tipos de chamados para o mundo ministerial. Aqueles que se chamam. O indivíduo se chamou e abriu uma igreja e foi lá. Ele se chamou. Aqueles que são chamados pelo homem. É meu amigo, vou chamar ele, vai ficar do meu lado e trabalhar comigo. E aqueles que são chamados por Deus. A grande questão aí nesse chamado é quem chamou. Se fui eu que me chamei, se foi homem que me chamou, ou se foi Deus que me chamou. E quando é Deus que nos chama, glória a Deus, as coisas vão acontecer. Aleluia, bendito seja o Senhor. Tenho sido fundador de igreja. Estou na 4ª igreja fundada. Deus me chamou para fundar igrejas. Chego do zero, num bairro, e ali começo a orar por uma família, e as coisas vão se desdobrando. Como foi a última vez? Está um templo erguido lá no Meia, para a glória de Deus. E começou na casa de um casal de idosos, orando. Mas a poderosa mão do Espírito Santo veio e foi confirmando. Quando Deus chama, Ele confirma. Aleluia. Diga comigo, quando Deus chama, Ele confirma. Glória a Deus. A situação então é o chamado. Em seguida, Deus chamou, você tem pensamentos. Não sou digno de ser chamado pelo Senhor. Pode ser um pensamento. Outro pensamento, não quero saber desse chamado de Deus. Outro pensamento, estou feliz e contente e vou no caminho desse chamado de Deus. O chamado de Deus gerou pensamentos na sua mente. E tem gerado pensamentos na sua mente. Tem hora que você para pensar, esse chamado de Deus na minha vida. Talvez esperando algo que ainda venha. Vem mais coisa pela frente. Ou talvez esperando um aprofundamento do chamado de Deus. Mas esse chamado de Deus, se veio de Deus para a tua vida, mexeu com você. Mexeu com a sua cosmovisão das coisas. Mexeu com o seu entendimento de si mesmo. O Deus Altíssimo me chamou para uma obra. Sou obreiro na casa de Deus. E sobre pensamento é o que nós vamos tratar aqui. Desafiando algumas coisas que devemos pensar nessa nossa identidade que Deus nos colocou. Deus nos deu uma identidade. A identidade de um obreiro. A identidade de uma obreira. Para estar trabalhando na sua seara. Esse pensamento acerca desse chamado gerou um sentimento. Sentimento veio no nosso coração de gratidão a Deus. Sentimento da minha impossibilidade de tamanha obra e minha dependência dele.
sentimento de que eu preciso fazer mais e melhor, sentimento de que eu preciso estar em congresso para aprender mais e reelaborar e aprofundar o meu compromisso com Deus e trazer mais resultados na minha prática ministerial. Sentimentos são gerados e comportamento. Nós vamos ter um chamado de Deus em nossas vidas, gerando pensamentos, sentimentos que vão se desdobrar em comportamentos. A verdade é que vinha para o táxi para cá. No meio do caminho, o Espírito Santo falou no meu coração: as coisas nessa vida são ruins, regulares ou boas. Tudo nessa vida. Um casamento é ruim, regular ou bom. Uma vida financeira ou está ruim, ou regular ou é boa. E também isso existe no mundo ministerial. Tem ministérios que estão caminhando de forma ruim, de forma regular ou de forma boa aos olhos de Deus. E para Deus nós devemos desejar fazer coisas com excelência. Excelência é a palavra de Deus. Com excelência Ele nos fez. Com excelência Ele nos capacitou. Pensa nessa capacitação de Deus. O que é capacitação de Deus? É o Espírito Santo habitando dentro de nós. Fico imaginando às vezes, gosto de ter tempo para pensar nas coisas de Deus, que Deus poderia pegar assim para o ser humano ser habitado por nós. Que ideia sem sentido? Vai ser apenas uma fagulha. Uma fagulha de Deus em nós já seria suficiente para que fizéssemos a sua obra. Mas como Ele faz tudo com excelência, Ele veio habitar dentro de nós. O próprio Espírito Santo habita dentro de nós. A pessoa bendita da divindade habita dentro de nós. Isso é o padrão de Deus. Ele trabalha sempre com excelência. Nós vamos caminhar agora. Pode avançar. Vamos caminhar agora pensando um pouquinho em algumas questões que dizem respeito à nossa missão enquanto obreiros. Nós somos obreiros num contexto social e cultural. Vivemos inseridos em uma lógica de mundo. E eu destaquei 4 palavras que devem chamar a nossa atenção para o exercício eficaz da natureza da igreja ou da missão da igreja no mundo social que ela vive. A igreja precisa ter consciência do espaço cultural e social que ela ocupa, para que ela dê uma resposta adequada também em função dessa dinâmica social e cultural. O poder de uma igreja, ou a eficácia de uma igreja, ou os resultados positivos que uma igreja gera, não é apenas pela presença do Espírito Santo, embora esse seja um ponto imprescindível. Uma igreja precisa ser cheia do Espírito Santo. Uma igreja precisa ter um sólido entendimento da palavra. Mas uma igreja também precisa ter uma observação de inteligência no mundo em que ela vive, para gerar respostas que sejam adequadas aos problemas, desafios e dilemas desse mundo. Um pastor com muita sabedoria disse que uma igreja que atua com sensatez e que gera bons resultados é uma igreja que observa quais são as perguntas que o mundo está fazendo e dá respostas a essas perguntas à luz das Escrituras. O mundo que nós estamos vivendo é um mundo com algumas marcas, é um mundo com algumas características. Eu destaquei 4, de 20 destaquei 4. Normalmente, em outro contexto, eu falo de 20 aspectos do mundo moderno. Estou destacando 4. Primeiro, relativismo cultural. Isso é um mundo de relativizações. Não tem mais valores absolutos. As pessoas dizem tudo é relativo. A verdade que eu tenho pode ser diferente da verdade que você tem. A forma como eu entendo o mundo não é a sua, e não é que uma seja melhor e outra seja pior. A sua, a minha é a minha. É um mundo de relativização, enquanto que a Bíblia é uma mensagem de valores absolutos. O que para Deus era pecado, continua sendo pecado. O que para Deus foi verdade, continua sendo verdade. Então nós temos um desafio de lidar com uma sociedade que não aceita mais valores absolutos. Uma sociedade que propõe que tudo é relativo. Precisamos então ter um bom preparo para que a gente tenha uma consciência de fé nesse mundo, dando respostas a esse relativismo e mostrando que existem valores absolutos que
que Deus estabeleceu e que Deus haverá de cobrar de toda a humanidade. Cabe à igreja, ela tem uma responsabilidade de desafiar esse relativismo cultural, ensinando princípios e fundamentos ligados a valores absolutos, porque Deus é Deus de valores absolutos. O problema maior é quando a própria igreja começa a relativizar fundamentos da palavra, quando obreiros mesmo começam a relativizar princípios da palavra, quando o povo de Deus mesmo adere a alguns princípios relativistas. Precisamos estar firmes, nos absolutos da palavra de Deus, e manter o nosso coração, a nossa mente e a nossa vida firmado nos absolutos divinos. Você pode dizer amém? Amém. Relativismo cultural é um desafio. O hedonismo é outro desafio. É uma geração que colocou o prazer como valor supremo e absoluto. O prazer não precisa mais de normas, de fundamentos para se estabelecer. A Bíblia não é contra o prazer, mas coloca o prazer condicionado à moral, condicionado à ética. Vivemos em uma sociedade cada vez mais imoral, cada vez mais promíscua, cada vez mais justificando comportamentos transgressores em nível de sexualidade e outros níveis contrários àquilo que a palavra de Deus ensina. Então vivemos num mundo hedonista e precisamos ensinar uma ética, ensinar princípio moral. Estamos firmes também com a nossa vida dentro desses critérios. Vivemos num mundo materialista. O materialismo é tão forte que ele gerou até um movimento teológico, teologia da prosperidade, de tão forte que ele é. E ele entrou como um vento forte dentro das igrejas. Dinheiro, 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 dinheiro. Ter. A tal ponto que hoje nós vivemos uma crise de identidade aos olhos da sociedade por causa de comportamentos sem limites no que diz respeito aos valores materiais por parte de algumas lideranças evangélicas. Precisamos, portanto, ter uma noção de que no Evangelho a questão é o ser, é o que sou, muito mais do que aquilo que tem. Como disse o profeta, ainda que não dê, a terra não dê o seu fruto, eu me alegrarei no Senhor. A nossa visão é uma visão de identidade de fé, de compromisso com Deus, de ser cheio do Espírito Santo e de ser instrumentos na mão de Deus para causar impacto em vidas. O demais Deus vai acrescentar, mas colocar como alvo o desenvolvimento, o progresso, o sucesso material, passando por cima de princípios espirituais, já é uma anomalia, uma doença desse século, desse mundo naturalista e materialista. E a igreja é chamada a responder a isso. Pragmatismo é outra concepção desse mundo. É uma concepção de que eu faço o que dá certo. Não, nós não somos chamados a fazer o que é certo, ou o que dá certo. Nós somos chamados a fazer o que é santo. Um pastor, por exemplo, não pode comprometer a sua dinâmica de exercício eclesiástico da sua igreja em nome de um pragmatismo para dar certo, deixando de lado ensinamento de certos pontos e aspectos da verdade da palavra de Deus. É sempre o risco que um pastor pode correr, amenizar a mensagem, deixar de lado algum ponto para agradar pessoas e ser pragmático e dimensionar o crescimento da sua igreja. Mas o nosso compromisso é compromisso com a palavra de Deus, com aquilo que ela diz. Agrade ou não agrade os ouvintes, mas nós devemos falar o que a palavra fala, porque nós somos chamados para sermos arautos de Deus e não intérpretes das Escrituras no sentido de condicionar a valores culturais. Não, falamos aquilo que ela sempre falou e vamos continuar pronunciando as verdades que Deus anunciou na sua palavra. Há um mundo então que nós estamos inseridos e temos que ter consciência dele, mas nesse mundo nós temos uma herança que eu estou chamando de judaico-cristã. Judaísmo, Antigo Testamento, cristianismo, Novo Testamento. Nós temos uma herança judaico-cristã. E eu destaquei 4 pontos dessa herança. Primeiro ponto, uma sistematização doutrinária. O querigma neotestamentário, tudo aquilo que a igreja primitiva pregava. Uma boa síntese disso é a síntese que nós trabalhamos lá na igreja. Lá nós anunciamos para os novos convertidos. Aqui se crê que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e Jesus Cristo vai voltar. Isso é uma síntese do querigma. Há um querigma, há uma proclamação que a igreja tem que fazer. E você deve conhecer bem essa proclamação. Você deve mergulhar nas Escrituras. Você deve ter conhecimento profundo das verdades doutrinárias da Bíblia. E nessa tarde eu lanço um desafio para você.
já que é missionária, a pastora Miriam, fez referência ao Otmani. Não sei se você se lembra, falei disso em sala de aula. Otmani foi um homem dedicado a Deus, dedicado às Escrituras, foi perseguido pelo regime comunista chinês. Esse homem lia o Novo Testamento todo mês. E tem às vezes obreiros, 10 anos, 15 anos, 20 anos até de obreiros, que nunca leram o Novo Testamento todo. Mas só lendo a Bíblia como caixinha de promessa. Abre um dia de manhã, lê um versículo, no outro dia lê outro versículo, igual caixinha de promessa. A Bíblia não deve ser lida assim. Quer algumas orientações de leitura da Bíblia? Vai entrar o mês de junho. Coloca um propósito. Vou ler 10 vezes a carta de Romanos. Assim que se lê a Bíblia. Vai começar uma semana, segunda-feira agora, vou ler 3 vezes o Evangelho de Marcos. Dá tempo de ler 3 vezes o Evangelho de Marcos nessa semana que vai começar agora. É assim que se lê a Bíblia. Para assimilar bem os conteúdos, para assimilar bem as verdades, para assimilar bem os princípios. Temos que ter um método. Otmani lia o Novo Testamento todo mês. E aí exalava dele uma compreensão bíblica extraordinária, que está nos livros, inclusive o livrinho aí. Quem ganhou o livro Autoridade Espiritual? Onde está? Quem ganhou? Uma pessoa ganhou, né? Foi a Autoridade Espiritual? Então, está lá fora, né? Autoridade Espiritual, depois cobra ela se ela leu. Autoridade Espiritual de Otmani. Então ali ele tem princípios nele, porque ele lia muitas escrituras. Então há uma sistematização doutrinária. O Evangelho é uma doutrina, o cristianismo é uma doutrina, e você deve conhecer bem esses princípios e fundamentos doutrinários. É muito triste para a igreja quando um servo de Deus, na sua casa no sábado de manhã, sentado na varanda, testemunha de Jeová bate na porta dele e ele se esconde. Tem medo de enfrentar o testemunho de Jeová. E se for para o embate com o testemunho de Jeová, sem conhecer bem as Escrituras, ainda corre risco de passar vergonha. Porque eles estão preparadinhos para ir para a rua. E já sabem quando vão abordar um crente. O que tem que falar para o crente? Mas eu me pergunto, é preciso ter uma consciência de fé bem firmada, com profundo conhecimento doutrinário, para que você saiba dar as respostas certas, na hora certa, conhecendo as Escrituras e debaixo da luz do Espírito Santo. Olha como um ponto se conecta com o outro. Eu falei lá do mundo odierno, o mundo que nós estamos vivendo. Como que a igreja tem que ter percepção disso? Aí você pega uma revistinha de escola bíblica dominical, falando sobre Zen budismo, falando sobre hinduísmo, e até que seja falando do islamismo. E eu me pergunto assim, para que está falando dessas coisas aqui, se não temos uma presença efetiva desses grupos religiosos no contexto brasileiro, no contexto daquela comunidade de fé? Mas aí você pega uma revistinha de escola bíblica dominical que está lá, falando sobre catolicismo romano, testemunha de Jeová, mormons, baixo espiritismo. Percebe o contexto do mundo que está vivendo. Quais são os grupos que os crentes vão encontrar? Então é estudar aquilo que vai trazer resultados para a ação da igreja. Porque é bem provável que você vai ter um vizinho que é TJ, ou que é mormon, católico ou espírita. Então são esses grupos que precisamos conhecer bem para dar respostas bíblicas para eles. Você está entendendo isso? Diga amém. Ao mesmo tempo está dizendo sistematização doutrinária, a nossa herança. Precisamos ler as Escrituras e compreendê-la bem. Expressão de poder, os milagres. Um obreiro é alguém que deve estar capacitado para exercícios de poder, cheio do Espírito Santo, pronto para pregar, pronto para impor as mãos, se ver milagres acontecer, pronto para fazer ministrações de poder. Precisamos então ter consciência que o Evangelho é Evangelho de poder. O poder de Deus tem que estar em ação. Estava ouvindo uma série de testemunhos na igreja um dia desses, e me deram a palavra, e eu disse assim: estou feliz, irmãos, porque se não houver milagres na igreja, é melhor a gente fechar e colocar uma plaquinha dizendo assim: fechado para balanço, voltaremos oportunamente. Igreja é um lugar de manifestação do poder de Deus. O poder de Deus tem que se manifestar. E o obreiro é aquele que é chamado à casa de alguém e vai lá, e chega lá com uma dimensão de poder. Paulo falando: não fui a voz com palavra de persuasão de sabedoria, fui a voz com manifestação de poder. Então o poder faz parte do verdadeiro cristianismo.
Poder faz parte do verdadeiro evangelho. E devemos procurar poder, buscar poder, querer mais poder de Deus na nossa vida para ministrar. Então essa é a nossa herança de poder. Jesus falou isso. Aqueles que creem em mim farão as coisas que eu faço ainda maiores. Tal dimensão de poder, dimensão de moralidade. O cristianismo pressupõe uma moral, e uma moral de valores absolutos. Precisamos então ter essa perspectiva ética bem firmada em nós. Nossa vida não pode demonstrar comportamentos antiéticos. A todo momento nós temos um desafio de ter atitudes éticas, atitudes corretas, atitudes que tenham mérito, atitudes virtuosas, para não trazer escândalo para o Evangelho. Então, perspectiva de ética, de moralidade, e uma postura de serviço, diaconia. Todos nós somos diáconos. Um pastor é um diácono. Diaconia, serviço, trabalhar para o reino, trabalhar em prol das pessoas, se dedicar para ver famílias sendo abençoadas e edificadas, se disponibilizar para o pastor para o trabalho. Pastor, eis-me aqui, envia-me a mim para visitar, para ajudar aí na obra, para estar fazendo um pouco mais, para ir um pouco mais adiante no nosso projeto aqui de igreja. Louvado seja Deus. Precisamos então olhar para essa nossa herança, que é uma sistematização doutrinária, expressão de poder, dimensão de moral e postura de serviço. Quando falamos especificamente na igreja, precisamos observar algumas dinâmicas que a igreja atua. E esse é um modelo que eu adoto lá na igreja. A igreja existe para interagir com as personalidades do universo. A igreja existe para interagir com as personalidades do universo. Quais são as personalidades do universo? Deus, adoração. Quais são as personalidades do universo? Seres humanos, edificação entre crentes e evangelização para os ímpios. E qual a outra personalidade do universo que é o desafio para a igreja? O diabo e seus demônios, guerra espiritual. Então a igreja existe basicamente para adorar, edificar, evangelizar e guerrear. Fale isso comigo após mim. Adoração, edificação, evangelização e guerra espiritual. Dessas quatro, duas não vão acontecer no céu. Elas só acontecem na terra. Evangelização. No céu não terá ninguém para ganhar para Cristo. Ganhe pessoas para Jesus agora. Olha para mim do seu lado e diga isso. Ganhe pessoas para Jesus agora. Antes que a sua vida acabe e você vai para o céu. Virá um evangelista fervoroso no céu? Tem que ser aqui agora. Lá não tem ninguém para você ganhar para Cristo, porque todos são de Cristo. Segunda coisa que é só na terra: guerrear. Não tem demônio no céu. Todos aqueles que estavam no céu e contrariaram a natureza do céu desceram. Estão fora dessa dimensão celeste mais específica. Estão nas regiões celestes, como diz Paulo. Estão descendo no elevador. Saíram do reino mais absoluto do Deus para a região celeste, virão para a terra e irão para o abismo. Inferno. Aquele que quis subir, Deus está fazendo descer. E vai descer cada vez mais, até estar no abismo profundo, pelo século dos séculos, por sua rebelião contra Deus. Então, o serviço da igreja, de forma mais específica, nessa nossa caminhada terrena, porque no céu poderemos ainda adorar a Deus, é claro, pelo século dos séculos, eternamente. No céu vamos edificar uns aos outros eternamente, mas no céu não há demônios para expulsar, e no céu não há pessoas para serem ganhas para Cristo. Você quer efetivamente gastar a sua vida no reino? Diga amém. Você quer efetivamente se dedicar a Deus para trabalhar para o Senhor nessa vida, nessa terra? Diga amém. Amém. Então, essas duas questões são fundamentais. 1, ganhar almas para Cristo. E 2, guerrear contra as forças do mal. É isso que Deus espera. É isso que Deus quer. É isso que a igreja deve fazer, e nós somos obreiros na casa do Senhor. Então eu estaria lá, a primeira, volta para mim por favor. Estaríamos lá para adorar a Deus, adoração devida a Deus, e na adoração nós vamos a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. No louvor, vamos a Deus pelo que Ele faz. Na adoração, vamos a Deus pelo que Ele é. Para evangelizar os inconversos, ganhar vidas para Cristo, ganhar almas para Cristo, trazer pessoas para a igreja, visitar pessoas, orar na casa delas,
deixar a luz de Cristo iluminar sobre a vida delas. Pode ir. Para edificar, vamos edificar os irmãos. O pastor da igreja, tocado pelo Espírito Santo, faz um congresso para a edificação dos irmãos. Estamos edificando uns aos outros e para lutar contra o mal. Essas são as atividades que a igreja está envolvida, que um obreiro está envolvido. Um obreiro precisa ser um adorador, em espírito e em verdade. Um obreiro precisa ser um evangelizador, um ganhador de almas, porque somos testemunhas de Jesus. Um obreiro precisa ser um guerreiro, e um obreiro precisa ser um edificador. O obreiro que não adora, o obreiro que não evangeliza, o obreiro que não está na luta espiritual, o obreiro que ignora o seu irmão, não edifica o seu irmão, ele não está sendo qualificado para esse exercício de obreiro. E pode ser até que nem tenha sido chamado por Deus, se auto-chamou ou foi chamado por amigos. Porque quem foi chamado por Deus tem essa responsabilidade no coração. Vou trabalhar para ganhar almas para Cristo. Vou trabalhar para edificar os meus irmãos na fé. Vou adorar a Deus de todo o meu coração e vou guerrear contra as forças do mal. Conheço as tuas obras. São perguntas que Deus colocou no meu coração. Essa mensagem, a última vez que ela foi ministrada foi dessa forma, foi uns 10 anos atrás, 9 anos atrás, para os pastores da Convenção Batista Nacional. Convenção da qual nós estamos ligados, nós da Igreja Batista Internacional da Paz. A Convenção Batista Nacional é a convenção avivada dos batistas, pentecostal dos batistas. E eu fui chamado para falar para os pastores dessa convenção, centenas de pastores. E essas questões foram colocadas no Espírito Santo, pelo Espírito Santo no meu coração, para compartilhar, e quero compartilhar com você nessa hora. Conheça as suas obras, Deus conhece as suas obras. São obras plenas de amor ou são obrigações religiosas? Que algumas dessas perguntas possam desafiar você. Se você passar por todas elas, sem problema nenhum, louvado seja Deus pela sua vida, você está indo muito bem. Mas se tem alguma coisa que mexe com você, em alguma dessas indagações que veio do Espírito Santo para o meu coração, para compartilhar naquela ocasião com pastores, agora eu compartilho com você, você tem que pensar, se posicionar e ver o que é necessário para fazer as mudanças e as transformações. São plenas de amor ou são obrigações religiosas? Eu digo para meus obreiros, não faça nada por obrigação religiosa, porque se você não fizer, eu faço. Eu digo para os meus obreiros lá na igreja, meus amigos e meus irmãos, todos me amam, eu amo a eles. Mas se você vai fazer por obrigação, não faça, eu faço. Se você foi escalado para fazer a visitação e você não quer fazer a visita, você fala comigo. Eu faço no seu lugar, eu coloco outro. Não faça coisas para Deus por obrigação religiosa. Temos que fazer por amor, porque foi por amor que Jesus morreu por nós. As obras de Deus têm que ser feitas com amor. E podemos pedir ao Espírito Santo que nos ajude nisso. Espírito Santo, me ajude a fazer a tua obra com amor. Me lembro de um pastor conversando com uma pregadora. A pregadora pregou na igreja dele e depois eles foram jantar juntos, em família. E houve um momento em que aquele pastor disse para a pregadora: eu me sinto tão enfastiado com o ministério. E tem pastores e pastoras realmente que não vê a hora de entregar o ministério. Estão esgotados, estão cansados, já fazem as coisas por compromisso legal e não mais numa dinâmica de vontade, de euforia, de alegria na presença de Deus. O que ocorreu no meio do caminho? Um pastor de cura divina foi numa cidade passar férias e caminhando, e ouça essa história, caminhando na cidade, viu uma placa anunciando grande concentração de cura divina. Ministério atrai ministério. Eu sei disso. Se você tem um ministério, quem tem um ministério igual ao seu, ou semelhante ao seu, te atrai. Os ministérios se atraem.
E ele era um pregador de cura divina. Deus usava ele em cura divina, muito. E ele viu grandes campanhas de cura divina. Falou, vou vir aqui. E voltou lá à noite, porque já era noite. Foi para o hotel, descansou. E viu, irmãos, uma manifestação de cura divina extraordinária. Chorou sentado no banco. E quando saiu da igreja, se despediu de algumas pessoas, sentou dentro do seu carro, fez a seguinte oração: Senhor, porque eu nunca vi tantas curas assim no meu ministério. E ele dá um testemunho, dizendo que Deus falou no espírito dele, claro e nitidamente. Você quer mesmo saber? Às vezes é melhor que a gente nem ouça o que Deus tem para falar. Você quer mesmo saber? Sim, Senhor, quero. É que Ele faz a minha obra com amor. Você já faz por um compromisso religioso. E ele parou o carro, baixou a cabeça, orou e chorou. E ele ficou meditando. Quantas vezes ele orando pelas pessoas sem empatia nenhuma, por uma liturgia religiosa, mas sem empatia, sem misericórdia, sem amor, fluindo no ser dele. Porque cada pessoa que sofre, Jesus ama. Cada pessoa que Jesus olha e está sofrendo, Ele ama. Jesus nunca agiu por compromisso religioso, sempre agiu com amor, misericórdia, graça, empatia e identificação com aquele que sofre. Você consegue enxergar bem o que está escrito aqui? Dá para ver a todos? Amém? Então leia a primeira pergunta lá em voz alta para mim, pode ler. A segunda, pode ficar o reino, eu trabalho para Jesus, especificamente, ou há uma outra motivação? Qual é a motivação que me conduz? Deixa eu compartilhar algo aqui para vocês, nesse nosso relacionamento de amizade. E não interpretem isso mal. Não há necessidade de ser assim. Eu quero apenas que você compreenda. De certo, o caminho e percurso de se fazer a obra de Deus. Todas as vezes que eu for na igreja, porque Deus colocou isso no meu coração. Não estou dizendo que é a única forma e o único meio. Só quero ilustrar um ponto. Eu costumo ficar, eu acho que você me ouviu eu falar isso em sala de aula, eu costumo ficar de 6 meses a 1 ano sem pedir oferta. Vou para o meu quarto com Deus e falo: Senhor, milagre financeiro. 1 ano sem pedir oferta, 6 meses a 1 ano, para quebrar. Isso é uma estratégia que Deus me deu, para quebrar aquele sentimento que eu tenho fundado a igreja, de pessoas chegarem, fundou a igreja para ganhar dinheiro. E normalmente o que acontece, por 3, 4 meses, 5 meses, as pessoas me falam: pastor, você vai pedir oferta não? Eu vou. Vai chegar a hora. Fica tranquilo. Importante é a sua vida, não é oferta. Deus está provendo, não está? Ah. Como que Deus provê? Estou descendo do meu prédio. Tinha um valor alto para pagar. Falei: meu Senhor, agora na última igreja fundada, meu Senhor, misericórdia, Deus. Abençoa. Telefone toca. É um amigo que eu não vejo há anos. Tudo bem, Moisés? Tudo. Deus tocou no meu coração essa madrugada. Me dá sua conta, por favor. Passei a minha conta. Falei: amém. Deus tocou no seu coração, amém. Dei o tempo, dei aula à tarde. No final da tarde saí da escola do estado, e fui até o banco ver o que estava lá. Era exatamente a quantia, nem 1 centavo a mais, nem 1 centavo a menos, para cobrir todas as despesas daquele mês. Aí chegou um dia que eu falei: irmãos, no próximo domingo, nosso primeiro ofertório. Tem irmãos até que falam assim: ah, pastor, graças a Deus não aumentava mais. Estava querendo aqui meter a mão no meu bolso, dar um dízimo, oferta, dar uma oferta especial para a igreja. Vocês estão certos? Aquelas pessoas que estão comigo olhando para estão certos? Que o pastor Moisés está aqui por amor a vocês? Amém. Pela vida de vocês? Amém. Tem alguma desconfiança em relação a mim, meu comportamento aqui, fundando esse ministério? Não, pastor. Amém. Vamos em frente agora, hein? Que agora tem desafios. Temos que ajudar pessoas. Temos que ampliar a tenda. Temos que fazer algumas coisas. Temos que ajudar missões.
Há muitas tarefas que Deus vai exigir de você. Agora que você está no reino, entende o reino, que você coloque tudo à disposição do reino. E normalmente nós vamos caminhar e Deus vai fazer grandes coisas em nosso meio. Tem sido assim. As obras são para edificar o reino ou erguer impérios pessoais? São obras para a glória de Deus ou para o ego, o orgulho ministerial e denominacional? Quantas vezes se faz a obra de Deus com intencionalidades erradas? Já que eu falei de um aspecto positivo, deixa eu falar de um negativo meu. Vou pregar na congregação da igreja há 20 anos atrás, da comunidade cristã Jesus é Verdade. Pregava toda semana na Ilha do Governador. Entrei no ônibus, que se não me engano, Bananal, Madureira, 908, não lembro bem. E fui olhando a mensagem. 910, isso. Tinha o 900, né? E eu olhei o sermão e disse assim: que sermão poderoso para abençoar as pessoas nessa noite. Eu falei comigo mesmo. Muito bem. Cheguei na igreja, fui para o gabinete ali, e aqui a irmã dirigindo o louvor. No terceiro louvor, na metade do louvor eu entrava. Eu tinha sempre assim umas sistemáticas. No terceiro louvor eu vou entrar, você me passa o microfone. E assim acontecia. Chegou no terceiro louvor, já sabia que era o terceiro, eu entrei, ela passou para mim. Terminei o louvor e disse: vamos levantar um clamor aos céus, irmãos. Todos orando juntos agora. E todos começaram a orar. E eu falei: amém. Ninguém parou. Esperei uns minutos, falei: amém, irmãos. Ninguém parou. Falei: irmãos, vamos agora à palavra, em nome de Jesus. E a oração continuou. A essa altura eu vi um fluxo de oração. E eu dei alguns passos para trás e fiquei quieto. Porque um fluxo de oração tinha caído sobre a igreja. E naquele momento que eu estava ali, a voz do Espírito Santo falou dentro de mim. Experiência que eu nunca mais esqueci na vida. Eu não preciso do seu sermão para abençoar o meu povo. Acabou para mim, irmãos. Minha vontade foi sair dali correndo e nunca mais voltar. Abaixei a cabeça, fiquei quieto no canto. A oração diminuiu, eu me aproximei, ainda preguei, sem levantar a cabeça naquela noite. Eu abri o texto, eu li, eu preguei. Quando saí, as irmãs me davam um lanche, eu não quis saber de lanche. Peguei a rua de volta para casa e falei: Senhor, nunca mais eu prego. Me perdoa, foi bom até aqui, e nunca mais eu vou subir no altar para pregar. O Senhor me perdoe, em nome de Jesus. Entrei dentro do ônibus, chorei, cabeça baixa. Depois o Espírito Santo me restaurou, e eu aprendi a lição. Porque naquela noite, e talvez em outras noites, o Espírito Santo me deu chance de eu mudar por mim mesmo, mas ali ele me fez um sinal vermelho, fez um sinal vermelho acender na minha frente. Só para a glória de Deus ou para o ego? O meu ego estava inflado. A gente precisa então ter essa compreensão. São obras com meios e fins santos ou meios e fins questionáveis. Não é todo meio que eu utilizo para alcançar o fim. Precisa ser um meio santificado por Deus. São obras marcadas por humildade ou permeadas de posturas arrogantes. Faça a obra de Deus com humildade. Permaneça humilde na presença de Deus. Quanto mais Deus me concede, eu aumento a minha humildade, eu fico firme na minha humildade. Não tenho nenhum orgulho, nenhuma pretensão. Há algum orgulho no meu coração quando me destaco, quando Deus me destaca mesmo no exercício de alguma obra ministerial na sua casa? Preciso manter a humildade. Meus 8 livros escritos não valem nada. Meus 6 títulos universitários não valem nada. O que vale é a glória de Deus, a graça de Deus, a presença de Deus, o poder de Deus. É isso. Se eu trocar essas coisas, eu estou perdido. Que eu preciso da unção do Espírito Santo e de uma humildade diante do Senhor. São obras na força real do Espírito Santo ou na força da razão humana, antropocêntrica? Fazendo a obra pelo poder do Espírito Santo ou o poder da minha inteligência, o poder da minha cultura, o poder da minha força, o poder da minha capacidade ou o poder do Espírito Santo? Espírito Santo, dependo de ti. Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Nada. Nem orar, nem pregar, nem ser obreiro. Sem ele não podemos fazer nada.
E Ele é o quê? É a presença do Espírito Santo em nós para agir. Pode ir adiante aí. São obras que podem ser plenamente expostas na luz? É isso, irmãos? Nós temos uma vida privada, uma vida particular, uma vida familiar que pode ser exposta na luz? Ou temos às vezes uma dualidade de vida, uma vida pública e outra vida particular diferente? Conhece a história da irmã que foi até a igreja pedindo para morar na igreja? Quem não conhece essa história? Quem não conhece essa história? Da irmã que foi pedir para não morar na igreja, para morar na igreja. Uma irmã foi pedir para morar na igreja, era uma brincadeira dela, na verdade, embora estivesse muito triste. Estava com a sua malinha arrumada para ir para casa de um parente, do seu filhinho. Aí avisou o obreiro: avisa o pastor que eu quero morar na igreja. Aí o obreiro foi até o pastor: pastor, irmã, não entendi. A irmã é esposa do presbítero, é um presbítero, esse fato verdadeiro? Está aqui na porta da igreja dizendo que quer morar na igreja. Que isso, meu Deus do céu, cheio de problemas, ainda tem mais problema? Manda a irmã entrar. Que história é essa, irmã? Ele entrou. Falou: não, irmã, não, pastor, não é isso exatamente não. Mas eu quis falar essa frase, que eu queria morar na igreja, porque aqui na igreja o meu marido é uma bênção. Aqui na igreja. Mas em casa ele é outro homem. Pois é, né? Os olhos de Deus estão vendo tudo. Conheço as tuas obras. São obras que podem ser plenamente expostas à luz? São obras que excedem a justiça dos escribas e fariseus? Jesus falou isso. Se a vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus? São obras dignas de serem mencionadas e edificantes de serem compartilhadas? São obras que seriam aprovadas no tribunal de Deus? Conheça as suas obras. Então, irmãos, como anda a nossa caminhada diante dessas perguntas? Somos obreiros na casa de Deus. A Bíblia diz aqui: muito se deu, muito será cobrado. Ouvi uma vez um pastor dizer: alguns homens não deveriam ter subido para o altar, deveriam ter permanecido no átrio, mas eles subiram. E a palavra diz: a quem muito se deu, muito será cobrado. E aí não fizeram com uma consciência reta diante de Deus. E veio algumas situações na vida para aprender que com Deus não se brinca. Conheça as suas obras. Esse conhecimento gera. Quando esse conhecimento, temos alguns minutinhos, pelo horário que me foi dado, ali é uma contagem regressiva, não é isso? Ok, ótimo. Esse conhecimento gera. Você vai ler agora para mim. Pode ler. Se você sabe que Deus conhece as suas obras, se sabe mesmo, e sabe quem é Deus, isso gera um temor santo e reverente diante dele. Temor diante de Deus, quando ele ocorre de forma certa, devida em nosso coração, não falamos certas coisas diante de Deus, não temos certos comportamentos, mesmo que ninguém esteja vendo, porque temos a consciência de que Deus está vendo. Isso é coisa muito séria. Ter a consciência da presença de Deus vai me gerar um santo e reverente temor. Um dia eu estava conversando com casais de namorados, dando uma pequena palestra para eles. Esse temor é que vai evitar em vocês certas intimidades impróprias no namoro. Vocês não serão vigiados o tempo todo por papai e por mamãe, mas se tiver temor de Deus, vai tomar cuidado com o que fala, com o que faz, com a possibilidade de intimidade que vai gerar. Se tiver temor de Deus. E graças a Deus muitos têm. Graças a Deus muitas meninas se mantiveram firmes, mesmo diante da provocação do seu namorado. Ou vice-versa, muitos rapazes ficaram firmes diante da provocação da namorada. Às vezes até em contexto de igreja. Por quê? Porque tinha o santo e reverente temor. O santo e reverente temor te leva a cuidado e cautela quando sobe no altar para pregar, quando vai impor as mãos sobre alguém para orar, quando vai expulsar o demônio da vida de alguém. Você tem a consciência e a responsabilidade desse mundo espiritual que você se insere. 2, pode ler o 2. Uma submissão absoluta a Deus.
Minha mulher tem uma submissão absoluta a mim? Não. Eu digo, ela não tenha. É relativa, porque eu sou humano. E se eu errar, você não erra, porque eu estou mandando você errar. Sua submissão absoluta é a Deus. Submissão absoluta a Deus. Absoluta. E se espera isso de um obreiro em todas as áreas. O obreiro às vezes está certinho em todas as coisas, mas questiona o dízimo, questiona a oferta. Que submissão absoluta é essa que ele tem? Ou o pastor faz uma convocação e ele não vai. Ah, convoca demais, não vou não. Submissão absoluta. Aqueles que entram no reino de Deus devem ter uma submissão absoluta. Autorizo você a transferir para a palestra, tá bom? Para disponibilizar para Chiqueiro. Quem tiver depois pendrive, se quiser ter em casa, examinar ponto por ponto, vai ficar aqui no computador da igreja, tá? 3, podem ler o item 3. Ah, sim, esforço de santificação, porque a santificação é imputada e é construída. Que santificação é imputada? É aquela que o Espírito Santo já imputou em você. Quando a pessoa chega na igreja, aceita Jesus como Salvador e Senhor, o Espírito Santo vai habitar dentro dela. Como ele é Espírito Santo, ele já santifica quando ele anda. Se você entendeu, diga amém. Isso é santificação imputada. Agora, santificação construída é esse sujeito chegar em casa e pegar todas as fitas pornográficas e jogar fora. Aí é ele que vai fazer. É telefonar para a amante dele e dizer assim: não te vejo mais. Seja feliz na sua vida, mas acabou, porque agora eu tenho Jesus. É isso. É uma santificação construída. É um adolescente chegar dentro de casa e está vendo aqueles vídeos e não vê mais. Não vou ver mais isso, porque agora Jesus está na minha vida. Então isso é uma santificação construída. Então, esforço de santificação para viver na presença de Deus em obediência e fé. 4, podem ler. Busca de avivamento. Continuamente buscando avivamento na presença do Senhor. Buscando mais de Deus, mais experiência com Deus, mais manifestações de dons, mais intimidade com o Espírito Santo. É isso. Se Deus conhece as nossas obras, nós estamos reagindo a esse conhecimento que Deus tem de nós. 5. Jesus falou: buscar em primeiro lugar o reino. Então, o reino para o obreiro está em primeiro lugar. Priorização do reino. O reino se coloca acima de qualquer outro valor. O reino não é negociado. O reino ocupa um lugar essencial de destaque na minha vida. Coloquei o reino de Deus em primeiro lugar. Ninguém pode ser um filho de Deus, e muito menos um obreiro na casa de Deus, se não der prioridade ao reino de Deus. É preciso dar prioridade ao reino, na mente, no coração e na vida. Número 6. Compromisso com os dogmas. O que são os dogmas? São os princípios da palavra de Deus. Compromisso com o que a Bíblia diz. Compromisso com o que Jesus ensinou. Compromisso com a palavra de Deus de ponta a ponta. Tudo que ela ensina, eu vou levar em conta, eu vou acatar no meu coração, eu vou estabelecer na minha vida e eu vou viver de acordo. Aleluia. Compromisso com os dogmas. 7. Investimento ministerial. Você está fazendo hoje isso. Está investindo em seu ministério. Você tem que ler livros, estudar a Bíblia, ter Bíblia de estudo. Quantos de vocês têm Bíblia de estudo? Para ler as notas de rodapé. Reservar um sábado de manhã para estudo bíblico. Você é um obreiro. Pegar um livrinho evangélico bom e ler de ponta a ponta. Você é um obreiro. Vir para um congresso e anotar as coisas, ouvir, participar. Você é um obreiro. Usar lá a internet, ver uma boa mensagem que não seja contraditória com a linha de pregação da sua igreja, e aí você alimentar o seu espírito, a sua alma com uma boa pregação. Então o obreiro faz um investimento na sua vida ministerial. O mundo faz investimento na vida profissional. E às vezes um obreiro do Senhor, uma obreira do Senhor, vive uma vida de inércia espiritual. Não vai, por exemplo, nunca a vigílias de oração. Obreiros que não vão à vigília de oração, obreiros que não participam da consagração para orar, buscar mais a Deus, obreiros que não estão lendo permanentemente os livros da Bíblia, que não tem uma biblioteca em casa para pegar alguns bons livros para ler, despreocupado da sua formação enquanto obreiro. Então precisamos ter investimento ministerial. Pode ir adiante. Número 8, pode ler? Tolerância zero com o mal. Tolerância zero com o mal, não é isso? E o mal vem de várias maneiras. Só para dar 2 exemplos. É um obreiro da casa de Deus. E veio outro obreiro falar mal do pastor. Estou fora. Você tem alguma coisa contra o pastor? Tem 2 pessoas para você falar. Deus e o pastor.
Agora, cuidado quando for falar com Deus, né? Porque Deus já sabe de tudo. Não pense que você vai falar para Deus uma coisa que Ele não sabe. Você pode até ouvir como resposta de Deus o seguinte: está me ensinando a trabalhar? Se Deus ainda não tomou alguma decisão, é porque Ele sabe. E na hora certa Ele vai tomar. Agora, você pode ir conversar com o pastor, não comigo. Se você tem um problema com uma pessoa e conversa com outra, quase sempre é fofoca. Quando você tem problema com a pessoa, você conversa com a pessoa e não com outra. Pode ser até um pastor. Ele não é semideus. Ele poderá perfeitamente ouvir de você algumas palavras que vão ser boas até para ele. Ó, pastor, eu queria conversar uma coisa com o senhor que eu vi e pensei. Conversa. Uma boa conversa, uma santa conversa que termine com oração, com respeito e consideração pela liderança que Deus colocou na sua vida. Número 9, pode ler? Comunhão entre os irmãos. Toda semana liga para o irmão, para a irmã: como é que você está? Visita o irmão que está passando problema. Estou aqui, você precisa de uma ajuda? Estou aqui pronto para te ajudar. Observando na igreja o irmão que chegou um pouco triste para o culto, ainda não começou o culto, chama ele no canto e pergunta: o que houve? Vamos fazer uma oração aqui antes de começar o culto. Deus vai te abençoar, vai te tocar nessa noite. Então, precisamos ter a comunhão autêntica com os santos. 10. O perdão vertical diz respeito a Deus. Deus está nos perdoando, mas e o perdão horizontal? E o perdão para com o irmão? E o perdão para com a esposa? E o perdão para com o esposo? E o perdão que você tem que praticar no dia a dia? Às vezes nós esquecemos que fomos perdoados em tal grau que deveríamos perdoar a todos. O perdão que Deus nos deu nunca será menor do que o perdão que você tem que dar às outras pessoas que convivem com você. Nunca ninguém teve que perdoar como Deus perdoou, como Jesus perdoou, como o Espírito Santo perdoou. Então, portanto, perdoe. Coloque a prática do perdão no seu coração. Perdão é um desafio enorme para nossas vidas, porque vivemos em relacionamentos e muitas coisas acontecem que às vezes nos entristecem, com o irmão e com a irmã. Aí acontece aquela coisa dentro de igreja terrível, né? Se acontece com o obreiro, então, misericórdia. Está andando na praça seca de um lado, viu a irmã vindo, corre para o sinal, espera o sinal abrir e atravessa para o outro lado, para não falar com o irmão, não falar com a irmã. Ou então, entrando dentro da igreja, o pastor falou: vamos dar a paz do Senhor uns aos outros. Calculou onde aquela pessoa estava e nem vai naquela direção, porque ele quer estender as mãos para aquela pessoa e cumprimentar. Será que um obreiro pode permanecer como um obreiro santificado na presença de Deus, fazendo esse tipo de coisa? Precisamos então ter a prática do perdão. Número 11. Avaliação honesta de nós mesmos. Difícil, né? A gente sabe avaliar bem os outros, mas avaliar nós mesmos. Agora olha aqui para mim. Todos nós somos 3 tipos de pessoas ao mesmo tempo, em certo sentido. Olha aqui para mim e entenda isso. Somos a pessoa que achamos que somos. Somos as pessoas que achamos que somos. Temos uma visão a nosso respeito. Quem é você? Aí você diz. Normalmente é cheia de coisas positivas, e as negativas a gente vai deixando de lado. Segundo, somos a pessoa que os outros acham que nós somos. Nossos parentes, nossos vizinhos, às vezes acertam, às vezes erram. Mas o que eu quero dizer nessa tarde? Que nós somos a pessoa que Deus sabe que somos. Você acha a seu respeito, o vizinho acha a seu respeito, Deus não acha nada, Ele sabe exatamente como somos. Então é bom buscar a Deus e sondar o coração, sondar a vida. Meu Deus, sonda para ver se há em mim coisas que precisam ser mudadas. E quando constatar coisas que têm que ser mudadas, ser honesto e não justificar. Ah, pastor, que você não sabe, você não está no meu lugar. Ah, pastor, se você tivesse a esposa que eu tenho, você não estaria falando isso. Ah, pastor, se você vivesse o que eu vivi, você não estaria dando esse conselho. Desculpas, porque tudo posso naquele que me fortalece. Porque Deus te dá capacidade de fazer o que você não tem capacidade para fazer. Eu quero te ensinar algo nessa tarde que Deus me ensinou. Deus me ensinou uma vez, um dia. Ele disse ao meu coração nitidamente: fale para as pessoas que eu não atuo na força delas, mas eu atuo na vontade delas. Vou repetir essa frase, olha aqui para mim e entenda. Diga às pessoas, Deus falou no meu coração, que eu não atuo na força delas, eu atuo na vontade delas. Você não precisa ter força,
Pastor, eu não tenho força para romper com isso, eu não tenho força para superar isso. Não é a tua força que Deus quer a tua vontade. Eu quero, eu não tenho força, mas eu quero. E Ele vai agir, Ele vai operar, Ele vai fazer. Louvado seja Deus. Número 2. Um novo ânimo para prosseguir. Se você está aqui nessa tarde, está um pouco desanimado na sua jornada de obreiro, alguma coisa não correu como você queria, não deu certo como você imaginava, você carrega algumas frustrações, algumas decepções, algum sentimento contrário e negativo. Tudo isso pode ocorrer com qualquer um de nós, mas é hora de buscar um novo ânimo no Senhor. Se você tem convicção que Deus te chamou, levante a sua mão. Você tem convicção que Deus te chamou, aleluia. Então, quando o desânimo bater na sua porta, vai até Deus. Quando as lutas forem muito grandes baterem na sua porta, vai até Deus e fale para Ele, diga para Ele: Senhor, eu preciso de um novo ânimo para andar e para prosseguir. Louvado seja Deus. Eu tenho a minha sequência final ali. Conheço as suas obras. Alguns homens de Deus e suas obras. Vou falar, vocês falam o nome do homem de Deus e eu falarei o que está depois dos 2 pontos. Podem começar. Uma obra de fé, não é? O obreiro de Deus tem que aprender a viver pela fé. Às vezes não vê nada, só vê a promessa de Deus. Quantas vezes eu só vi a promessa de Deus, me senti num deserto. A única coisa que eu podia olhar era uma promessa que tinha na Bíblia, mas essa promessa se cumpriu e o milagre aconteceu. Segundo nome, uma obra de intrepidez. Vou lá enfrentar o poder maior do mundo antigo, o poder do faraó, em nome de Deus, mas com coragem eu vou, e Deus vai me dar a vitória. Haja com intrepidez e Deus vai te dar a vitória. Não deixe o inimigo fazer você ficar acuado. Avance naquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, de forma intrépida, corajosa, devida, como cabe um homem de Deus e uma mulher de Deus. Outro, uma obra de consagração, tão consagrada a Deus, que ele foi levado por Deus. Consagre mais a sua vida a Deus. Nenhum de nós aqui chegou a um ponto máximo de consagração. Ainda temos mais para consagrar a nossa vida a Deus. Se você crê assim, diga amém. Amém. Outro nome, Davi, um grande adorador, uma obra de adoração. Sobretudo, você deve adorar a Deus, ter uma perspectiva de adoração. Isso vai trazer fortalecimento para a sua vida espiritual. Outro nome, uma obra de contestação. Ele contestou em nome de Jesus, batalha espiritual, em nome de Yahvé. Ele contestou o mal da sua época, as falsas entidades da sua época. Então Elias era um homem arrojado e corajoso para enfrentar o mal. Outro nome, uma obra de fidelidade, fiel a Deus o tempo todo. Não comeremos das iguarias do rei. Nós temos princípios e fundamentos para seguir. Seremos leal ao nosso Senhor. Outro nome, uma obra de perseverança. Os amigos dele, que eram verdadeiros inimigos, levantando questões erradas acerca do que estava acontecendo com Jó, mas ele se manteve firme, perseverando, confiando no Senhor e declarando palavras de vitória, sabendo que Deus iria olhar para ele no momento certo e iria restaurar a sua situação, porque é assim que Deus faz. A fé é tua e o tempo é de Deus. Outro nome, uma obra de abertura ao sobrenatural de Deus. Isso é fácil para nós que somos pentecostais, não é isso? Mas vamos sim continuar nessa dinâmica de buscar manifestações sobrenaturais de Deus em nossa vida. São importantes em nosso ministério. Outro nome, uma obra de amor à verdade. Ele amou a verdade, ele pregou a verdade, uma mensagem dura, mas ele tinha compromisso com a verdade. Você tem que ter compromisso com a verdade, custe o que custar. Outro nome, uma obra de renúncia em prol do reino. Temos que renunciar a tudo aquilo que atrapalha a nossa caminhada de fé. Outro nome, uma obra de arrependimento e milagre. Se arrependeu na hora que teve que se arrepender, chorou e foi usado poderosamente por Deus para fazer grandes milagres. Se há alguma coisa para você se arrepender, se arrependa com sinceridade diante de Deus na sua caminhada de ministro, na sua caminhada de obreiro, porque Deus quer usar a sua vida, mas não passando por cima do arrependimento. Outro nome, uma obra de entrega total a Deus. Consagrou sua vida completamente a Deus, virou um missionário de tempo integral, trabalhando para o Senhor. Então entregue mais e mais da tua vida a Deus, dizendo: Senhor, eis-me aqui, quero fazer plenamente a tua obra. Outro nome, uma obra de sacrifício salvífico. Ele que fez sacrifício por nós, também espera que possamos fazer sacrifícios para a sua obra e para o progresso do seu reino. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Eu conheço
as suas obras. Disponibilizei, pastor, o arquivo para a igreja. Tá bom? Pode usar posteriormente com os obreiros, quando o senhor achassem que um ponto ou outro, e os irmãos também poderão levar para casa para meditar mais ponto a ponto. Tá? Vamos orar nessa hora em nome de Jesus. Feche os seus olhos, comece a orar pela sua vida. Vamos, comece a orar pela sua vida. Sua vida ministerial, sua vida de obreiro. 1 minuto de oração. Isso. Isso. Meu Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome. Tua palavra nunca volta vazia, mas ela prospera para aquilo que o Senhor designou. Nesta tarde nós estamos caminhando dentro dessa perspectiva desse congresso, obreiros de volta para o altar. Meu Deus, em nome de Jesus, continua a abençoar teus filhos que aqui estão buscando a excelência ministerial em suas vidas. Ajude a cada um a superar os obstáculos, as dificuldades, os problemas. Meu Deus, em nome de Jesus, usa a vida dos seus filhos e filhas cada vez mais para o engrandecimento do